Para você que é um entusiasta, gosta de acompanhar as competições, ou até mesmo aí, quem sabe, começar a competir e ainda não sabe diferenciar quais são os tipos de competições e o que são aí as principais características que vai diferenciar o XCO do XCM, esse vídeo é para você, eu posso te ajudar com isso. Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva, assim como vocês, um grande entusiasta da bike, e nesse vídeo vou falar aqui a respeito das principais diferenças, tá? Do que pode aí se destacar de diferença entre o XCO e o XCM, entre uma prova um pouco mais curta e uma prova um pouco mais longa. Já de cara, gente, já estou falando para você a principal diferença, isso mesmo, existe aí o XCO, existe aí o XCM, tá? Ambas são provas de mountain bike, ambas são na estrada de terra, enfim, em todas as duas você vai andar de bicicleta e na terra, tá? É característicos dessas provas acontecer em regiões de terra. Por isso, talvez aí o nome mountain bike, de bicicleta na montanha, algo relacionado a isso, tá? Essa é a característica que vai atender tanto o XCO quanto o XCM. Agora, o XCO ele tem uma perspectiva um pouco mais rápida. Em contrário, o XCM tem uma perspectiva um pouco mais de prova mais demorada, prova mais longa. Mas, Leonardo, o que é o XCO e o que é o XCM? Sem buscar no Google, sem fazer aquelas definições que vai complicar e que vai dificultar mais as coisas, o XCO é uma prova curta, com baixa quilometragem e baixo percurso de tempo. Isso mesmo, os atletas permanecem pouco tempo ali pedalando naquele circuito e é uma prova aí em circuito. Para facilitar as coisas aqui e para deixar a dinâmica um pouco mais fácil, vamos diferenciar o que é o XCO e o que é o XCM, tá? Sem buscar nada no Google, sem fazer aquelas definições mais elaboradas, sem ter que pesquisar nada, que agora, gente, XCO é o seguinte, é uma prova curta onde os atletas vão andar em um circuito. Nesse circuito você pode ter trechos técnicos, saltos, transposição de obstáculo, tá? Transposição de rock gardens, trilhos, enfim. E também no XCO você tem aí os start slopes que chama, né? Que é uma volta curta em um determinado percurso demarcado pela organização, mas dentro do próprio circuito, não é um circuito à parte não. Então, basicamente é isso. XCO, prova em circuito, geralmente eles dão de 5 6 voltas nesse circuito, tá? Com baixa quilometragem e o percurso de tempo, isso mesmo, o tempo que os atletas vão ficar naquele percurso ali é de acordo aí com o tempo de volta, mas nunca que passa de 2 horas de prova, é muito difícil passar de 2 horas de prova, tá? Só em alguns casos, só em alguns casos mais específicos que vai acontecer desses atletas aí passar de 2 horas, mas eu particularmente vou dizer sério, nossa, muito difícil isso acontecer, muito difícil mesmo, tá? Essa é a prova de XCO. Ah, mas essas provas, Leonardo, são regulamentadas? Sim, vou fazer um vídeo específico falando a respeito das regulamentações das provas. Mas geralmente essas provas são regulamentadas sim, tá? E elas atendem e são obrigadas a atender alguns aspectos aí que são característicos tanto da Confederação Brasileira de Ciclismo quanto da Federação do Estado de cada estado. Por exemplo, aqui em Minas, Federação Mineira de Ciclismo, tá? Então aí essas competições elas tendem a atender aí a essas regras. A Confederação Brasileira de Mountain Bike ela atende algumas regras também da UCI, que é a União Ciclística Internacional. Visto isso, algumas competições de XCO têm que ter características e princípios, como de altimetria, o quanto que sobe naquela prova. Por exemplo, outra característica dessas provas de XCO é a determinação do espaço onde os atletas vão passar. Tudo isso interfere na prova. Outra característica também que é muito presente nessas provas, principalmente de XCO, é o controle antidoping. Todos os atletas ali, se não me engano, antes e pós prova fazem o controle antidoping junto com uma equipe lá que é especialista nessa questão, tá? As competições, as provas, elas têm que ter aí alguns recursos para que atletas que não têm um nível técnico tão alto possam competir, são os famosos aí desvios nas provas. Então, se você tem a região, por exemplo, de um salto que é muito difícil,
Porém, é uma prova que vai tanto para amador quanto para profissional. A organização é meio que obrigada e elas fazem os desvios dessas regiões mais técnicas. Porque, na verdade, gente, nem é todo mundo que tem capacidade técnica de fazer um salto, de fazer a transposição de algum obstáculo, de passar em um rock garden. Então, na maioria das vezes, aí, essas organizações das provas, elas fazem desvios para que esses atletas possam passar. Sem falar que determinados pontos de água, enfim, tudo que envolve essas provas de XCO ali vai ter alguma regra, vai ter alguma característica que vai ser aí imposta pelos órgãos que regularizam essas provas, que são eles: Federação Mineira de Ciclismo, por exemplo, aqui em Minas, Confederação Brasileira de Ciclismo, tá? E a UCI, que é a União Ciclística Internacional, que é o órgão lá em cima que rege tudo aqui que acontece no Brasil e para fora aí também, tá? Então, são essas algumas regras. Não é feita a prova do dia para a noite, a prova não é assim, vou fazer uma prova e pronto, acabou. Não, se você vai fazer uma prova e pretende fazer uma prova que segue as regras, que segue a regulamentação, é necessário sim a aprovação das federações de ciclismo, das confederações de ciclismo, tá? Tudo isso para fazer com que a prova aconteça dentro do script, dentro das regras e ofereça sim uma melhor condição para os atletas participar. E isso não se aplica somente à prova de XCO, isso também se aplica às provas de XCM. As provas de XCM também passam por todos esses requisitos, também passam por todas essas análises assim, para serem aprovadas e para que elas possam acontecer. Tá? Então, tem sempre ali, quando você vê alguma prova um pouco mais famosa, alguma prova um pouco mais grande, por exemplo, Copa Internacional de Mountain Bike, Brasil Ride, algumas competições ali que vai disputar os campeonatos dos estados, campeonato brasileiro, enfim, todas essas competições de mais, digamos assim, status, elas passam sim pela regulamentação dessas confederações e dessas federações, tá? Geralmente você pode fazer a identificação que a confederação, que a federação está nessa prova, está fazendo a regularização, você vai na prova e observa que geralmente ali tem algum, até mesmo atleta, pode ser que sim, tem algum atleta, ou até mesmo pode ser que tenha ali algum supervisor da Confederação Brasileira, algum supervisor ali da Federação Mineira de Ciclismo, por exemplo, que vai fazer o acompanhamento, que vai estar ali junto à organização da prova, tá? Esses são aqueles que vão acompanhar na prática a prova, vão acompanhar o que está acontecendo. E geralmente eles estão em todas as provas, tá? Essas principalmente, assim, que tem mais destaque, eles estão lá, eles estão acompanhando. Também você consegue fazer a identificação que uma prova que ela é regulamentada ou que ela é regularizada pela UCI, pela CBC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, ou pela Federação Mineira. Você observa ali as logos, porque geralmente tem o CBC, o símbolo da bandeira do Brasil. Federação Mineira de Ciclismo geralmente ali vem com um símbolo vermelho e preto. Tem a UCI, que vem escrito literalmente UCI, União Ciclística Internacional, com o símbolo ali arco-íris da UCI. Enfim, você consegue identificar esses órgãos nesses banners, nas camisas de alguns atletas, você vai conseguir fazer a identificação. Para você fazer uma competição, participar de uma prova, é necessário que essa prova tenha essas circunstâncias? Não necessariamente, tá? Você pode participar de prova que não vai ter nenhuma regularização, que só vai ter uma organização ali, porque alguém tem que organizar o evento e tá tudo bem, tá? Então, pode ser que isso aconteça. Eu já participei de prova sim, e também já participei de prova que é regulamentada tanto pela Confederação Brasileira de Ciclismo quanto pela Federação Mineira de Ciclismo. E existe diferença, Leonardo? Sim, tá? Todas as duas é prova, mas existe uma grande diferença. E a principal diferença entre prova regulamentada e prova não regulamentada é a organização. Tá? A prova regulamentada tem todo um aparato, tem toda uma organização, tem ponto de água, tem ponto de apoio, tem resgate, enfim, a prova, o percurso ele é mais bem cuidado, é mais demarcado, entendeu? Tem ali um pouco mais de segurança durante a prova, tá? Mas assim, acaba que também não vai fazer tanta diferença assim não. Existe essa diferença, mas
em termos de competição, na hora da competição ali você vai competir nas duas do mesmo jeito, nada te impede de competir, de participar de uma prova que não seja regulamentada. A intenção seria que você participasse de uma regulamentada, tá? Porque é legal, é bom, tem mais segurança, mas dá para ir na que não tem regularização nenhuma, que é aqueles famosos rachão, tá? Que também funciona muito bem. Agora, gente, falando da prova de XCM, eu estiquei muito o assunto aqui no XCO. Vamos falar da prova de XCM. O que é a prova de XCM? Ao contrário da prova de XCO, recapitulando a prova de XCO é a prova de circuito, é uma volta, dá uma, duas, três voltas nesse circuito. Esse circuito pode variar aí de 4, 5, 6 até 7 km, tá? Agora a prova de XCM. Prova de XCM não é circuito, viu? Prova de XCM, na maioria das vezes, ela vem ali uma volta completa em um circuito. Ela pode variar ali de 50, 60, 70, 80, 90 até 100 km, tá? De prova, 102 km, já teve campeonato mundial de maratona, até mesmo naquele que o Henrique Avancini venceu, se não me engano, acho que foram mais de 100 km rodados, tá? Com mais de 4.000 metros de altimetria. Gente, a prova de XCM, ela se diferencia nessa questão. Ela vai andar por mais tempo, logicamente, né? Com uma alta quilometragem, o atleta vai gastar mais tempo para cumprir a prova, tá? E ela tem ali uma altimetria bem maior. Também, obviamente, porque vai andar mais, a altimetria ela vai vir maior. Isso é fato. Agora, qual a melhor competição? Qual é a mais indicada? Vai depender da capacidade física do atleta e vai depender aí do gosto de cada atleta. Então, depende muito. A meu ver, as duas são válidas, as duas ali atendem muitos aspectos, muitas características que os atletas procuram, principalmente os amadores, tá? Agora, a maratona é uma prova bem mais longa, você gasta mais tempo para cumprir a prova. O XCO, por exemplo, que é o cross country, que é a prova de circuito, é uma prova um pouco mais rápida. Porém, na maioria das vezes, o XCO é uma prova um pouco mais intensa. Já a maratona é uma prova ali que vai ter sua intensidade elevada, mas por mais tempo, tá? Então, acaba que a maratona também tem o seu grau de dificuldade. A prova de maratona, na maioria das vezes, ela é caracterizada por provas em estradões. Mas calma, pessoal, as provas, geralmente, tá? Elas têm ali uma regulamentação que vai demarcar o percurso, tá? Então, numa prova de maratona, por exemplo, você tem um percurso completo, que a gente chama, que pode ir a 60, 70, 80 km. Porém, existe aí a prova que tem o percurso reduzido. Essas provas de percurso reduzido andam em torno de 32, 38, 40 km, tá? Então, existe essa diferença. Não necessariamente você vai participar de uma maratona, você vai andar mais de 70 km. Pode ficar tranquilo. E como que faz para participar dessas competições? O que você tem de levar? Gente, já te falo, acompanha os vídeos aqui do canal, aproveita, já passa lá nos vídeos, já deixa seu like aqui nesse vídeo, curta, comenta e compartilha. Leva essas informações para um amigo seu que está procurando competir, que está procurando assim se ambientar com os mundos da bike e com o mundo das competições, tá? Já aproveita, clica no botão de se inscrever e assina o sininho de notificação. Voltando ao nosso assunto, o que acontece? Não necessariamente você vai ter que andar 80, 100 km numa prova de maratona. Quando você faz a inscrição de uma prova, eles perguntam a sua idade, a documentação, várias perguntas. Você responde um questionário ali, também é coisa rápida, não é nada demais. Você responde esse questionário ali, a sua idade, a sua categoria, e eles vão te enquadrar na categoria que você pretende competir, tá? Ou melhor, na categoria que mais se encaixa a você. E existem várias categorias, tá, pessoal? Tanto para o XCO quanto para o XCM. Existem, sim, categorias sub-30, sub-23, existe categoria Master, existe aí categoria sub-15, sub-17, enfim, várias, Júnior, Cadete, Expert, Master, Master A1, e tem várias categorias, e essas categorias são, assim, diferenciadas por faixa etária de idade, tá? Por exemplo, sub-23 é uma categoria abaixo de 23 anos, tá? Super Elite é uma categoria que vai unir tanto a elite do mountain bike quanto a sub-23, a Super Elite, tá? Tem a categoria só Elite, que são só os profissionais, aqueles que se federam a confederação lá, a uma federação que se juntam a uma confederação e que vão pedalar. Enfim, é basicamente isso. Então, não se preocupe, se você vai fazer uma prova, você não vai ter que necessariamente andar aqueles
80, 90 km, tá? Existe aí uma faixa etária de idade, o enquadramento e a organização assim vai definir quantos quilômetros você vai andar, qual o tipo de prova ali, qual o percurso você vai fazer. Tem como eu fazer modificação de percurso e andar, eu quero andar a prova completa? Gente, na maioria das vezes não, tá? Na maioria das vezes você tem que se enquadrar nos requisitos da própria organização. Agora, se você quer estar ali um pouco no nível um pouco mais alto do que os outros e quer fazer um pouco a mais, eu aconselho você a se federar, a entrar na Federação Brasileira de Ciclismo, tá? E a federar tanto no seu estado tanto na confederação, porque dessa forma você vai meio que se profissionalizar e na hora de fazer uma inscrição de prova, alguma coisa relacionada a isso, você vai para uma categoria semi-profissional, como se fosse isso. É um vídeo mais específico que eu vou fazer em outra ocasião, mas é isso. As principais diferenças entre uma prova e outra são essas, tá? Não se preocupe, todas as duas vão de mountain bike, todas as duas vão para a terra, todas as duas têm montanha, têm subida, tá? No mais é isso, espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Valeu, pessoal, até a próxima.